Imagina acordar numa manhã qualquer e sentir o chão tremer debaixo dos seus pés, num lugar onde isso praticamente nunca acontece. Foi exatamente isso que aconteceu com milhões de pessoas na Colômbia e na Venezuela nas últimas semanas. E o mais estranho não é só o tremor em si, é a frequência, é a proximidade entre os dois eventos. E é o que quase ninguém está te contando até o fim desse vídeo. Porque existe uma teoria circulando nos bastidores que fala em armas capazes de provocar terremotos de forma artificial. Sim, você ouviu direito. E eu vou te mostrar exatamente do que se trata, mas só lá no final, porque antes você precisa entender o que realmente está acontecendo debaixo dos nossos pés. Vamos começar pelo básico, porque sem isso, nada do resto faz sentido. A crosta da Terra não é uma casca única e sólida. Ela é dividida em pedaços gigantescos, como um quebra-cabeça, e cada pedaço é chamado de placa tectônica. Essas placas ficam se movendo o tempo todo, de forma extremamente lenta, poucos centímetros por ano. Só que elas empurram, colidem e deslizam umas contra as outras o tempo inteiro. Quando duas placas ficam presas uma na outra por causa do atrito, a energia vai se acumulando ali, silenciosamente, às vezes por décadas ou até séculos. E quando essa energia é liberada de uma vez, o chão treme. Isso é um terremoto. Só que tem um detalhe importante. Nem todo lugar do planeta sente esse tipo de coisa com a mesma intensidade. Existem regiões como a Colômbia e a Venezuela que ficam bem em cima de fronteiras entre placas, o que faz delas áreas naturalmente mais ativas. Só que naturalmente ativa e o que aconteceu nas últimas semanas são duas coisas bem diferentes. Vamos aos fatos, porque eles por si só já são de arrepiar. No dia 24 de junho de 2026, a Venezuela foi atingida por 2 terremotos seguidos, com um intervalo de menos de 40 segundos entre eles. O primeiro teve magnitude 7,2, o segundo 7,5, com epicentros perto de Yaracuy e da região de La Guaira, bem próximo de Caracas. O resultado foi devastador. Estamos falando de algo perto de 6.000 mortos e mais de 16.000 feridos. Prédios inteiros que desabaram. O aeroporto internacional do país seriamente danificado. E mais de 30 países enviando ajuda internacional para o local. E aqui já entra o primeiro ponto que chama a atenção. Nem a Venezuela, nem a Colômbia costumam registrar terremotos dessa magnitude com essa frequência. A região realmente fica numa área sismicamente ativa. Isso é fato. Mas eventos acima de 7 graus, dessa forma consecutiva, no intervalo de poucas semanas, não são a regra, são a exceção. A Venezuela, por exemplo, não registrava um terremoto dessa proporção fazia décadas. E se isso já seria suficiente para chocar qualquer um, 6 semanas depois, no dia 10 de agosto de 2026, foi a vez da Colômbia. Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o município de São José del Palmar, no departamento do Chocó, e foi sentido em pelo menos 16 departamentos do país inteiro. Foi o terremoto mais forte que a Colômbia registra em uma década. Até agora, o balanço é de 190 mortos, mais de 1.679 feridos, e 5 capitais em alerta vermelho: Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armênia. E o mais impressionante, o chão colombiano não parou de tremer depois disso. Até o dia seguinte ao terremoto principal, já tinham sido registradas mais de 106 réplicas. Pausa um segundo e pensa comigo. 2 países vizinhos, 2 terremotos de magnitude acima de 7, com menos de 6 semanas de diferença, depois de décadas sem nada parecido nessa escala na região. Coincidência? A ciência diz que sim. E é aqui que a explicação tópica entra, porque ela é genuinamente fascinante. O terremoto da Colômbia está ligado a um processo chamado subducção, que é quando uma placa tectônica mergulha por baixo da outra. Nesse caso, é a placa de Nazca, que fica embaixo do Oceano Pacífico, mergulhando lentamente por baixo da placa sul-americana. Esse mergulho é constante, mas nem sempre suave. Ele acumula pressão em profundidades enormes, e quando a energia é liberada de repente, o resultado é um terremoto como o de São José del Palmar, que aconteceu a mais de 100 quilômetros de profundidade. Já o terremoto da Venezuela
tem uma origem diferente. Ele está ligado a falhas mais superficiais, como a falha de Boconó e a falha de São Sebastião, que fazem parte da fronteira entre a placa do Caribe e a placa sul-americana. São mecanismos geológicos distintos, em lugares diferentes, causados por dinâmicas diferentes. E tem um detalhe que aumenta ainda mais o mistério. Tanto a Colômbia quanto a Venezuela ficam na borda do chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma faixa gigantesca que corta o planeta e concentra a maior parte dos terremotos e vulcões ativos do mundo inteiro. Isso faz muita gente se perguntar se os dois eventos, mesmo com origens tecnicamente diferentes, poderiam estar conectados por essa mesma cadeia de tensão geológica que envolve o continente inteiro. E é exatamente aqui que os geólogos entram nessa história e dizem: calma, são dois eventos independentes, sem conexão direta entre eles. A Colômbia inteira, aliás, fica numa das regiões geologicamente mais complexas do planeta, bem no encontro das placas de Nazca, Sul-Americana e Caribe. Só que, mesmo com essa explicação técnica toda, tem gente ao redor do mundo que não está satisfeita com a resposta de que foi só coincidência. E é por isso que esse vídeo chegou até aqui. E não é só a teoria de internet sobre armas escondidas. Tem gente lendo esses eventos por um viés completamente diferente, o religioso. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, existe uma passagem em que se fala sobre terremotos em diversos lugares como um dos sinais que antecederiam tempos de grande transformação no mundo. Não estou aqui para te dizer que é verdade nem que é mentira, mas o fato é que toda vez que a Terra treme fora do padrão, esse tipo de interpretação volta a ganhar força nas redes sociais e em comunidades religiosas ao redor do mundo, porque, junto com as notícias sobre os terremotos, começaram a circular nas redes sociais teorias que vão muito além da geologia e da fé. A mais forte delas fala sobre o HAARP, um programa de pesquisa que existe de verdade, administrado pelos Estados Unidos, oficialmente dedicado ao estudo da ionosfera, a camada mais alta da atmosfera terrestre. Só que, segundo essas teorias que circulam depois de praticamente todo o grande desastre natural do planeta, o HAARP não seria só um centro de pesquisa. Seria, na verdade, uma arma capaz de manipular o clima e provocar terremotos de forma artificial, direcionada a países específicos. E o que essas teorias dizem sobre a Venezuela e a Colômbia? A alegação que circulou nas redes é que o terremoto venezuelano não teria sido um fenômeno natural, mas sim um ataque provocado propositalmente, com o objetivo de destruir infraestrutura estratégica do país e abrir caminho para a exploração de petróleo por empresas estrangeiras durante a reconstrução. Algumas versões da teoria vão além e falam em programas de geoengenharia, testes militares secretos e interesses econômicos escondidos por trás da reconstrução dos dois países. Fica a pergunta no ar: por que logo agora, logo ali, logo naquela escala? Só que, para ser justo com você que está assistindo, também preciso te mostrar o outro lado dessa história. Agências de verificação de fatos como a Full Fact, no Reino Unido, e outras organizações internacionais de checagem já analisaram esse tipo de publicação diversas vezes, inclusive depois desses terremotos recentes, e a conclusão foi sempre a mesma. Não existe nenhuma evidência científica ligando o HAARP à atividade sísmica. Segundo especialistas, o programa simplesmente não tem capacidade técnica para manipular placas tectônicas ou provocar terremotos à distância. E ainda assim, mesmo depois de desmentida repetidas vezes, essa teoria sempre volta a circular depois de cada novo desastre natural pelo mundo, como se uma parte das pessoas simplesmente se recusasse a aceitar que a natureza, sozinha, seja capaz de tanta destruição. Então, no final das contas, fica uma pergunta que eu quero te devolver. Você acredita que foi só uma coincidência geológica extremamente rara, dois países vizinhos, duas falhas diferentes, 6 semanas de intervalo? Ou você acha que existe algo mais acontecendo, que a ciência oficial ainda não quer ou não consegue explicar completamente? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o planeta está mandando sinais, e cada vez mais gente está prestando atenção neles. Se esse vídeo te fez pensar, deixa nos comentários o que você acha. Coincidência da natureza ou algo além disso? E já aproveita para se inscrever no canal, porque essa não vai ser a última vez que a gente vai investigar esses sinais estranhos que o mundo está nos dando.